A beleza da virtude da obediência é porque ela é uma virtude que, no fim das contas, diz sempre respeito a Deus. Então, por exemplo, quando nós rezamos a nossa Jesus Cristo, nós estamos ali cumprindo essa virtude da obediência imediatamente. Quando nós obedecemos alguém da hierarquia, um padre, um bispo, cardeal ou papa, ou obedecemos uma ordem legítima de uma autoridade civil, nós estamos obedecendo a Deus de forma mediata. Por que de forma imediata? Porque obedecemos àquela autoridade da igreja ou àquela autoridade civil na medida que aquela ordem que é dada, seja pela autoridade eclesiástica, seja pela autoridade civil, ela está submetida a uma hierarquia maior que a Deus. Então, não obedecemos ao homem pelo homem, obedecemos o homem pelo amor a Deus. Então, por isso que a obediência ela está dentro da virtude da justiça e ela tem a ver com respeito ao quarto mandamento, que tem a ver com honrar, servir e obedecer a pais e superiores. Só que Santo Tomás ensina, na Suma Teológica, porque em duas questões da Suma, na segunda secundae, as questões 104 e 105, elas têm a ver, questão 104, os artigos da questão 104 sobre obediência e os da 105 sobre a desobediência, ambos dentro do Tratado da Justiça, que é uma das 4 virtudes cardeais. E Santo Tomás, ele vai dizer, olha, para ter obediência, nós precisamos de duas coisas, certo? Nós precisamos que a ordem emitida pelo inferior não vá contra a ordem emitida pelo superior. Então, o Papa diz que fora da Igreja Católica não há salvação. Aí o teu bispo vai lá e diz que não, há sim. Então, você não pode seguir o seu bispo, porque ele está indo contra aquilo que a autoridade superior está emanando. A outra coisa é que o superior, ele tem que ordenar algo que está na sua alçada. Então, é preciso que a gente entenda essas coisas. Não há uma certa onipotência do superior sobre a alma daquele que é inferior, daquele que é comandado. E se a gente não entende o que é obediência, a gente acaba caindo em 2 erros. O primeiro erro é o erro da desobediência. Então, assim como as virtudes morais, elas têm vícios opostos, a obediência sendo uma virtude moral, ela também tem vícios opostos. Um desses vícios é a desobediência. O que é a desobediência? É quando o seu superior manda algo que é legítimo e você vai lá e não cumpre. Mas, por outro lado, há um pecado que é um pecado e um vício muito comum dos dias atuais, que é o vício do servilismo, que é o quê? É submeter-se cegamente a uma autoridade, mesmo quando seus mandatos são injustos ou contrários à lei divina. Porque quando os mandatos são justos, quando os mandatos são contrários à lei divina, o que o católico tem que dizer? Que primeiro é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então, é preciso que as pessoas entendam o que é a virtude da obediência. A obediência não é a virtude suprema. A obediência, ela está ordenada ao amor, que está ordenado à verdade. Fora da verdade não há caridade. E fora da caridade não há obediência. Um padre não pode mandar um fiel a se jogar no precipício, ao matar o coleguinha, ao cometer pecados contra o sexto e nono mandamento. Porque ele vai estar indo contra a verdade. A obediência, ela só é devida dentro da verdade. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. Por isso que esse livro aqui é tão importante para os dias de hoje, para vocês terem uma verdadeira compreensão do que é obediência. Por isso está R$ 33 só no QR Code aí no Pix. E aí entra um problema grave, né? Porque aí sempre tem alguém que diz, mas os santos no passado falaram muito de obediência, obediência, obediência. Óbvio, no passado não havia a crise na igreja como nós conhecemos hoje. Quando o santo fala em obediência, ele pressupõe esses conceitos que São Tomás está colocando aqui, de verdade, de caridade. Mas agora, na maioria das vezes, o superior, ele é um progressista. E que ele não erra em um só ponto da fé. Ele erra em N pontos da fé. E aí, pessoal, vocês precisam entender, nosso Jesus Cristo fez o ser humano com inteligência e vontade, com sensus fidei. Nós fomos batizados. Se nós queremos viver na fé, nós sabemos, a consciência diz pra gente ali que aquilo que esse bispo tá fazendo é errado. E aí eu não posso seguir o erro, porque se eu seguir o erro, eu vou estar cometendo
tendo esse vício, que é o vício do servilismo. Eu vou estar seguindo o bispo no erro. Vocês têm inteligência para julgar o que o bispo está fazendo? Vocês não podem aceitar que um bispo acolha umbandistas dentro da igreja, que o bispo lute contra a missa de sempre, que um bispo pregue uma campanha da fraternidade ambiental pró-LGBT, pró-protestante ecumênica, que um bispo se reúna com satanistas, com macumbeiros e achar que tá tudo bem. Não, vocês não podem seguir no erro, porque antes obedecer a Deus que aos homens.